Mangaque, um podcast pra se ouvir e ler. Bem-vindos ao Mangaque, eu sou a host Cersara, é a primeira vez que eu estou fazendo algo do tipo. Puta que pariu, Koala. Que pepino você jogou na minha mão. Em defesa do Koalace, não fui ele que decidiu isso. Eu falei pra ele, você ser a host, por dois motivos. Primeiro, a tua voz é muito mais linda que a dele. Segundo motivo, obrigada. Ele já é host no HunterCast. Se ele querer ser host no Mangaque também é querer demais, né? Não, na verdade eu queria ser host, não, eu queria revezar o host, mas tudo bem. Não, nada de revezar. Eu já falei que eu só participo disso aqui se apenas a Cersara, aliás, belo nick, parabéns, Obrigada. for a host dessa conversa. Então, pra você sair fora é só começar? É isso mesmo que você tá dizendo? Eu não posso. Não tô brincando, vai, Sara. Eu perdi o fio da meada. O Mangaque, ele é para mostrar o universo de mangás e HQs que todos estamos familiarizados. E também falar de diferenças, prós e contras de cada lado. E trazer um pouco de cada obra ou algo que achamos interessante para cá. Então não estranhem se, por exemplo, um podcast ou outro ter tipo só uma ou duas pautas, não for mais que isso. Porque é muita coisa para se conversar, mas ao mesmo tempo pouca coisa se abranger. É importante salientar que serão programas curtos, programas para você ouvir assim rapidinho mesmo, só ouvir o básico e ser o suficiente para você de poder curtir bastante. O Nerdmaster disse que vai ser um programas curtos, e é importante dizer também que o Mangaque, diferente dos outros podcasts de quadrinhos, que existem bilhões de podcasts de quadrinhos por aí, poderia citar diversos aqui, mas não irei citar nenhum, porque eu sou desses. Iremos falar de obras desconhecidas ao grande público. Iremos apresentar coisas novas, é isso a proposta? Por exemplo, não vamos chegar aqui e falar de Super-Homem ou Batman, que todo mundo conhece, ou então falar A Naruto. gente pode vir aqui e falar do mangá do Hitler. Por exemplo. Por aí. Que seria uma ótima pauta justo para esse ano, inclusive. E será programas quinzenais também, né? A princípio, quinzenal. Vamos tentar não atrasar muito. Vamos tentar manter quinzenal. E quem sabe no futuro muito, muito, muito distante, a gente consiga fazer ele virar mensal. A gente regride. A gente regride. É muita coisa pra poder ler, cara. Não tem como ser semanal, não. É impossível. Vai, Sara. Bom, meu filho. Tá. Meu Beleza. filho. E também conosco está o Nerdmaster. Eu tô aqui só porque eu sou o bosta. síndico do prédio mesmo. O fato de você gostar de quadrinho não conta nada, né, cara? Eu nem leio. Cara, pra tu ser sincero, eu gosto, né? Curto, mas eu não sou vamos dizer, aquele cara que só lê os quadrinhos indies, os quadrinhos hypados, os quadrinhos que ninguém conhece. Não, eu sou leitor de mainstream, cara. Na Marvel eu só li X-Men, na DC eu só li Super-Homem, o Batman, e de mangá eu só li One Piece, porra, eu sou o mais comum de todos. Bom, é bom que aí, se a gente conseguir influenciar você, cara, vai ser uma grande vitória aqui pro Mangaká, porque aí você é o povo médio, tá ligado? Você é a representação do público que a gente tá tentando buscar. Mas uma coisa, vamos deixar bem claro, quem inventou esse nome foi eu. Nossa senhora, tá bom, parabéns, cara. Você quer bater palmo pra si mesmo agora? Fala o que você falou no grupo do WhatsApp, que tu adorou o nome que eu inventei. Foi, eu ainda estava na rua, eu falei, cara, trocadilho massa. Eu gostei. Viu? Eu gostei bastante do seu nome mesmo, Nerdmaster. Eu gostei muito. Mas, Sara, o que a gente vai falar no programa de hoje? É sobre o Nerdmaster ter ideias fodas para o nome de casts ou é outra coisa a pauta? Não. Hoje vamos falar sobre as diferenças mínimas. Não vamos entrar muito em detalhes sobre o mangás e HQs. O que torna uma... subliminarmente, vamos dizer assim, diferente uma da outra. Por que histórias de mangás e HQs para muitos não podem se misturar? O que diferencia? Viu? Que bonito, viu? Uma pessoa com uma dicção bonita é tão legal de se ouvir num cast, né? Para nerd. Sempre trazendo a nerdice até você.
A primeira pauta é a diferença de mangás e HQs. A segunda é sobre a polêmica das scans. Atualmente a gente teve uns casinhos para se relevar isso. E fecharemos com indicações de mangás em particular, ou HQs que a gente pode indicar, ou sites para se ler, etc. Primeira pergunta que eu já quero fazer logo de cara. A diferença principal, no meu entender, de mangá para HQ é a ordem da leitura. Sim. Ocidental, oriental. Porque mangá não é única e exclusivamente quadrinho japonês. Qualquer obra oriental é classificada como mangá. Ou estou errado? Tem japoneses que fazem HQs também. Mas então, aí usam orientação ocidental, né? Isso, orientação ocidental. Agora, mangás é só visto realmente como preto e branco e sentido de leitura oriental, esquerda e direita. Uma das diferenças que eu noto entre mangá e HQ é a questão da narrativa de história, não é? O mangá, ele trabalha bem mais o conceito de personagem. Não, assim, não que não tenha HQs que fazem isso também, mas é bem raro. Por exemplo, no Dragon Ball, que você tem toda uma evolução do personagem. Você pega o Goku criança, ele vai crescendo e vai vendo a história muda. É como se o tempo passasse nas histórias, sabe? Diferente de uma DC ou Marvel, que parece que o tempo tá congelado. O Homem-Aranha é o mesmo cara de 15 anos, atualmente ele tem mais anos, ok? Mas não muda muito, sabe? O status quo dos heróis, eles permanecem sempre os mesmos. Depende muito, cara. Eu conheço muitas histórias que você vê o tempo passar e o tempo vai passando conforme a história vai progredindo, e eu não estou falando de mangás, eu estou falando de HQs de padrão ocidental. Por exemplo, artes. É que você, quando pensa em HQ, você agora, Wallace, que eu tô falando contigo, quando você pensa em HQ, você só pensa em super-herói. É o que vem a primeira coisa na tua cabeça quando fala em HQ, você pensa em super-herói. Tô certo ou tô errado? Não, é verdade. Apesar de não ler só super-herói, mas é verdade. Sim, ok, não estou falando isso, mas estou falando, a primeira coisa que vem na tua cabeça quando você fala a palavra HQ é super-herói, certo? Certo. Maravilha. Só que você tem que lembrar coisas como, por exemplo, quadrinhos da Disney, Turma da Mônica, e por aí vai, que, por exemplo, Turma da Mônica, por exemplo, é um excelente exemplo disso, que tem a Turma da Mônica, Bairro do Limoeiro, que ninguém nunca envelhece, mas também tem a Turma da Mônica jovem, que já é a ideia de que eles cresceram e passou-se o tempo. Nossa, inclusive nas primeiras edições eles se repetiram tanto, a gente cresceu, o cara que tava enchendo o saco. Mas eu entendi o que você quis Mas eu entendi o que você quis dizer e é verdade. Olhando pra essa ótica, você está completamente com razão. E também entra o que ele falou dos quadrinhos da Disney. Zé Carioca, Tio Patinhas, Pato Donald. Mesmo não tendo o vasto conhecimento popular como era antigamente, ainda existe hoje em dia. E são considerados quadrinhos HQs. O Zé Carioca, inclusive, é uma coisa que eu acho sensacional nele, porque os quadrinhos brasileiros do Zé Carioca são feitos por brasileiros, não são feitos por americanos. É o personagem que nasceu com o Walt Disney, óbvio, naquele desenho do Você Já Foi à Bahia, né? Olá, amigos. Mas o personagem, uma vez que inventaram o quadrinho dele aqui no Brasil, ele já passou por dezenas de reformulações. Ele saiu aquele chapéu de palha de malandro carioca da década de 60, agora ele usa camiseta, calça jeans, tênis, boné. Sim, ele saiu daquela fase anos 50 que ele foi feito, que foi bem a época dos malandros do Rio de Janeiro e etc. Então é um personagem que, conforme o tempo passou, as coisas foram passando e a moda também foi passando, e dá pra se ver que ele mudou com o passar do tempo, vamos assim dizer. Sim, a imagem dele mudou realmente. Agora, a personalidade, etc., sempre está sendo mantida, mas com uma leve atualização dos dias de hoje, com algum sotaque. Não é sotaque, é algumas gírias, algumas coisas. Sim, gírias. O que a gente hoje considera malandro não é o que a gente consideraria malandro na década de 50, entendeu? Então tem muita coisa que mudou, não só na aparência, mas também no jeito de ser do personagem. Mas talvez o que eu quis dizer, cara, em relação aqui, não, você tá certo no que você disse, mas ainda mantenho minha opinião sobre a questão do status quo. Até mesmo a Turma da Mônica, que
os personagens cresceram e tiveram uma evolução, mas não foi muito grande, sabe? Por exemplo, o Cebolinha ainda continua fazendo os planos dele. Tudo bem que não é plano de pegar o coelhinho da Mônica e fazer um nó, porque afinal de contas não tem 8 anos de idade. Mas ainda são planos infalíveis. O Cascão, apesar dele ter superado, entre grandes aspas, o medo de água, ele ainda tem todo aquele trauma e trabalha todo aquele medo de chuva e essas coisas. Vou discordar com você e vou usar um argumento que vai matar essa tua opinião. Tem um mangá que eu sei que existe já há bastante tempo e que o personagem não muda de jeito nenhum. Crayon Shin-chan. Ah, mas aí você tá falando de forma geral, pô. Não, eu não de forma geral. Mas você tá generalizando que mangá, o personagem vai crescendo durante o tempo, que a gente vai vendo o desenvolvimento do personagem. Eu tô falando que eu conheço um mangá e que o personagem não mudou desde que quando ele foi criado. Então tá certo. Então são estilos e estilos de narrativa. Você não pode se apegar a um estilo. É um aprendizado do cast pra mim. Você não pode pegar um estilo de narrativa e generalizar todo um gênero. Isso, todo um gênero. Você não pode usar um exemplo para generalizar tudo. São coisas totalmente diferentes. Coisas que as pessoas corroboravam como sendo de mangá, mas que hoje em dia já não são mais esses clichês. Por exemplo, a história do Olho Grande, né, que nasceu com Osamu Tezuka, o deus do mangá, mas que hoje em dia já não é uma coisa comum, mangá de personagem com olho gigante. Ou então, por exemplo, gotinha pingando na nuca quando o cara tá desconcertado. Hoje em dia eles arrumaram outros meios. Hoje em dia eles arrumaram outros meios de dar esses significados de momento. Hoje em dia eles colocam muito, por exemplo, um escurecimento perto da testa. Os olhos assim, só sombra do olho, como se o cara tivesse soturno, né? Então o que acontece? Basicamente, ouvintes, agora eu tô falando com os ouvintes, tá? Assim, a gente não tá excluindo você das conversas não, tá? Ouvintes, diferença básica entre mangá e HQ. HQ você lê da esquerda pra direita, a página 1 na esquerda, a página última na direita. Mangá você lê da direita pra esquerda. Inclusive, nos mangás brasileiros, né, publicados aqui no Brasil, quando o cara vai lá, abre a primeira página da chance, sempre para! O que tu tá fazendo aqui? Primeira página do outro lado da revista. Eu acho muito bom, cara. Acho muito bom. Tem cada um que é melhor que o outro, né? Tem uns que é só uma explicaçãozinha simples, tem outros que o personagem literalmente... O que tu tá fazendo aqui, filho de uma égua? Vai pra lá! Vai pra página certa, porra! É pra lá! É tipo isso, eu adoro. Eu adoro do One Piece, cara. O Luffy tá com o maior palmão espalmado pra frente. Para! O que tu tá fazendo aqui? A primeira página lá do outro lado do gibi. Além disso, também tem... Não vou dizer o estilo, porque, novamente, tem os clichês famosos do olho grande e tal, mas isso não existe, não é mais normal no mangá, mas existe sim algumas coisas estilizadas que só existem no mangá, como por exemplo onomatopeia pra tudo quanto é lado, né? Por mais eu poderia dar um exemplo aqui, mas o Koala se ia brotar aqui em casa pra me bater. Tá, o que acontece? É uma prática normal nos mangakás o abuso do uso das onomatopeias. Eu tô exagerando nisso? Não, sempre tem. É porque as onomatopeias fazem barulhos pra quase tudo. Fechar de porta, água, vento, passos, todo quanto é até barulho. Silêncio. Até silêncio tem. Sim, silêncio. Eles colocam uma pequena onomatopeia, aí fica como se fosse um tiozinho alongado. Eu não entendi isso aí, cara. Eu não entendi pra que disso, cara. Porque eles têm que representar graficamente que as pessoas estão em silêncio. Não é uma coisa... É tudo, vamos dizer, representação da cultura japonesa. Porque a cultura japonesa, na minha opinião, é uma das culturas mais gráficas que existe. Eles têm que representar tudo visualmente. Não dá para representar só falando. Às vezes, balão de fala, não é o suficiente para fazer algo acontecer. Tem que ter um tchará, senão ele não vai entender que tá... Um exemplo que tem muito disso, vou cair no clichê de comentar, JoJo's Bizarre Adventure. Tem muita onomatopeia. Aqui você é a host, você pode falar do
do mangá que você quiser e ai de quem reclamar. Eu senti que foi pra mim isso aí, mas eu tô quieto. JoJo's Bizarre Adventure tem muito onomatopeia. Pra mim, acho que é um dos que mais tem, que é literalmente... Onomatopeia e posts. Velho, exato. Não, sério, o mangá, você para pra ver, tem muito barulho, muita coisa que acontece ali, tem pra pingo, tem pra isso, tem pra aquilo. E se já não bastasse isso, tem a onomatopeia da pose. Nossa senhora. Que é um tchan, é um pan, é o tcharam. Ai, que demais, hein, cara? Que demais, hein? Um mangá que eu gosto de usar como exemplo dos exageros da onomatopeia, não sei se vocês chegaram a ler, é o Shaman King. Ah, sim, pô. Cara, era... Porque o fantasma apareceu. Como é que tu vai representar que o fantasma apareceu? Não é animado, não é uma animação tipo uma fumacinha que vira o fantasma. É um quadrinho, não dá pra representar isso num desenho. Então tem que fazer um então né? Sempre tem uma onomatopeia pra mostrar o fantasma apareceu, o fantasma atravessou a parede, o fantasma foi embora. Sempre. Mas se não fosse assim, não ia ter como entender. Uma coisa que me incomoda um pouco no mangá, cara, são que os japoneses eles são meio malucos. Eles não conseguem desenhar crianças direito. Eles só conseguem parece que só conseguem desenhar adultos. Eu vou te dar um exemplo do um que eu gosto de citar sempre, é o Bleach. Tem um personagem lá que é o Chad, né, Sarah? Sado e Azutora. Isso, ele tem no começo da série o quê? Uns 15 anos, né? Que a galera tem no primeiro arco? Sim. 15, né? O Chad, cara, você olha pra ele, você fala, caraca, maluco, 30 anos nas calças. O cara tá galalau, cara. Olha só, eu vou te mostrar. Outro também que tem muito isso. Saint Seiya. Ah, nossa, nem fala, cara. Saint Seiya era terrível. Cara, cavaleiros são crianças de, se não me engano, o mais velho é o Ikki com 15. O resto da galera é tudo 12, 13. Não, 13 por aí, 13, 14. E está lá lutando, morrendo. E você vê eles, você não consegue casar a idade. 15. Os caras parecem que tem 20. Aí você chega nos Cavaleiros de Ouro, o mais velho que é o Saga, tem tipo uns 25 anos, 27, se não me engano. Mas tem cara de 30. 50. Tem cara de 50. Tem 30. Né? Tem cara de 30. Você fica, caralho. Não, quando você é criança, fica, mano, que foda. Aí quando você já tá mais velho, você tem uma ideia de idades. Eu não posso falar muito porque eu tenho 24 com cara de 15. Aí eu, what? Minha flor, você tem que entender uma coisa. É que o cara que desenhou o Cavaleiros, ele fez escola malhação, entendeu? Aí tem que botar atores de 30 fazendo papel de 15, entendeu? Cara, não fala do Kurumada não, que eu gosto das obras dele. Eu adoro. Eu adoro Kurumada, pelo amor de Deus, não me leva. Me abraça. Eu adoro o Seiya, eu adoro o Seiya do boxe, eu adoro o Seiya do caçada, eu adoro o Seiya do Cavaleiros, eu adoro todos os personagens dele que são Seiya, entendeu? Ok, cara, aquele momento que a host está muito feliz. Cara, olha só, na moral, ele pode ser um bom roteirista e ter ótimas ideias de história, mas em relação a desenho, cara, ele desenha muito mal, cara. Ele desenha muito mal, velho. O anime deu uma melhorada enorme no HQ. No HQ não, no mangá. Sobre o Kurumada, eu gosto de falar que ele é bom para histórias curtas. Ele não é bom para alongar. Ele se perde no alongamento que ele faz. Não dá. A gente sabe, as 12 casas foram um inferno. Exato. Não, cara, pra mim, eu falo que o Kurumada ele é bom até 10 volumes de um trabalho. Exemplo, Fumano Kojiro. Fumano Kojiro foi bom, porque teve início, meio e fim. Se ele alongou, porque a Jump é mercenária, mas aquilo vira uma ladeira, olha a ladeira abaixo. Ele tinha que lançar só histórias em tankobon e pronto. Lançou um tankobon com a história fechada, velho, fim do papo. Uma história dele que eu adoro, eu até gostaria de um segundo volume, mas eu prefiro que até fique assim, é ver o Crusher Maia. Muito bom. Pra mim, aquela história dele é pra ficar do jeito que tá, mesmo eu querendo muito uma continuação pras tretas do Maia. Pra mim ficou muito bom. Acho que é o mais longo dele que ele segura.
Olha só, eu quero colocar aqui outro exemplo de os mangakas não sabem proporção, novamente puxando o Shaman King. Tudo bem, Yo, né, que é o principal, tu consegue ver ali um moleque de 12 anos. É um moleque? 10, 12 anos. Não, o Yo sim, cara. O Yo é pequenininho, corpo pequeno, cabeça proporcional. Agora, o Manta, que é o amiguinho do Yo, que é a cabeça do tamanho do corpo, cara. É uma cabeça pra cabeça e uma cabeça pro corpo. Porra, ele cara. É a cabeça. Não, aquilo ali é nanismo, cara. Não é uma criança. Aquilo ali é um anão, cara. Porra. Quando os caras têm que desenhar pequenininho, é sempre pequenininho com cabeção, cara. Que japonês tem de fetiche com cabeção, cara? Porra. Eu vou me resguardar em opinar. Eu também. Porque tu sabe que é verdade, né? Tu sabe. Não, o pior é, eu sei que é verdade, e pior que isso, eles não deixam isso somente para shounens e shows e nossa, né? Nossa, a gente vai. Já vamos no primeiro episódio, já vamos falar isso mesmo? Já vamos entrar disso mesmo? Não, só tô comentando. Vai ser pauta pra um próximo. Uma coisa que a gente tem que ressaltar também é muito interessante sobre quadrinhos americanos. Não fala americana. Eu queria dizer. Ocidentais. Isso, ocidentais. Mesmo eles sendo ocidentais, tipo, nem em todo lugar é só a mesma coisa. Por exemplo, na Europa, os quadrinhos europeus são bem diferentes. Eles chamam lá de álbuns, inclusive, né, de massa? Não é isso que chamam? A gente não tá classificando que HQ enquanto quadrinho de super-herói. A gente tá falando que existe o sistema oriental, que a gente comumente chama de mangá. A gente já falou as características. E o sistema ocidental, que a gente costuma chamar de HQ ou comics, que tem, vamos dizer, um é o oposto do outro. Leitura de um jeito, leitura do outro, forma de uso de onomatopeia no outro não é a mesma coisa. Você praticamente não vê uso de onomatopeia em quadrinho ocidental. Usa-se. Mas não com o exagero do japonês. Se é a mesma frequência. Mas o que eu tava falando é que as diferenças que tem, por exemplo, nos orientais, você pega inclusive eu acho que nem se chama mangá, mas você pega eu vou chamar de mangá aqui porque eu não sei o nome correto. Um mangá japonês e vai ver um mangá chinês. Você já notou, vocês já chegaram a ver o mangá chinês como é que é? Que ele não o formato dele não é como se do mangá, que é um livrinho normal, como a gente tá acostumado. Ele é uma tira longa. Isso, é uma tira longa, sabe? Na verdade, ele não pode ser chamado só de chinês, se não me engano, é webcomics, como estão colocando hoje em dia. Porque tá tanto o pessoal chinês, como até, vez ou outra, peça algum japonês com isso, e tailandeses. Coreano também. Exato, e coreano também. Eu tô lendo acho que umas 4 dessas nos últimos tempos, desse estilo. Um que é muito famoso nesse estilo é nosso querido e maravilhoso Saitama do One Punch Man, né? O One Punch Man, o original, né, que você quer dizer, né? Começou com webcomic, sim. Ele é webcomic. Não, isso eu sei. Mas ele era decontado dessa forma, em tiras grandes, assim? Era. Tanto que o do próprio One, ele é adiantado mais do que o mangá saído pela Jump. Aí depois que ele junta um bom tanto das páginas do One, o artista que faz junto com ele lança na Jump. O artista que faz melhora, né? O artista que melhora o desenho, a cagada dele. Não, o artista que realmente desenha, né? Porque não, por favor, né? O dele é só roteiro. Eu desenho melhor do que o Não, o One é tipo o Togashi, cara. Varrisca aqui, tá bom, toma. Depois que eu vi o One Punch Man na webcomic, cara, eu falei assim, não, acho que até eu vou começar a desenhar também, porque esse cara desenha, eu também desenho. Não desenha, não desenha. Mas aí você também tem o nosso One ocidental é o Rob Liefeld, né, cara? Ele aí também fazendo o maior sucesso. Não. Uma coisa é desenho mal feito, porém engraçado. Outra coisa é a merda que o Liefeld faz. Não podemos comparar, né, cara? Tá bem acima, né? Não mistura desenho mal feito, porém engraçado, com merda, por favor. Isso, e pior que o Rob Liefeld, ele se acha muito, cara. Ele é mó metido quando ele vai em Comic Con, essas paradas, velho. Ele é mó babaca. Teve uma época que esse filho de uma puta
pegou o X-Men pra desenhar. Caralho, eu nunca vi mulheres mais mal desenhadas e anatomicamente erradas na minha vida. Peraí, quem é esse doido? Ah, você não sabe? Liefeld. Você já viu o famoso desenho do Capitão América, que é um Capitão América com o peito que parece um pombo? Oh, sim. Esse é o Rob Liefeld. Ô, Sara, tem um site que é chamado de Porra Liefeld, que é só as pérolas deles. Eu tô colocando aqui agora. Abre aí pra você dar uma olhada. Cara, o pior que eu já vi esse capitão, velho. A gente usa muito quando no fandom de CDZ, quando o pessoal começa a falar muito de que o Kurumada desenha mal, ou que a Shiori desenha mal, a gente vem e joga esse capitão, é tipo, desenha você mal. não viu o Rob Liefeld, exatamente. Ninguém pode falar. Até o One desenha melhor do que o Rob Liefeld, cara. Rapidinho, gente. O sensacional desse site que eu coloquei agora, o link do sobre Rob Liefeld, são as frases que tem em cada... Rapidinho, abrem o link aí. Só você dá uma olhada. Tem o cara, a cada desenho que ele posta, ele coloca uma frasezinha sacaneando o Liefeld. Olha, Liefeld, tá vendo o que acontece quando tira a roupa do seu capeitão? Tá vendo? Deu pra entender? Ou quer que eu desenhe? Opa, nem precisa. Reúnam-se, Hunter! Junte-se a esse time de Hunters para caçar filmes, jogos, séries e muito mais. Sejam bem-vindos à caçada do HunterCast. Mês passado, retrasado, meu tempo e espaço é um pouquinho conturbado. Aconteceu um problema da JBC, não confundam com a JBS política, ok? Está com problemas com scanlators, etc, e envolveu um leitor online. No meio dessa treta, ela pediu pro leitor online tirar os mangás que já foram lançados pela editora, e nisso ocorreu uma treta significativa, do qual até onde scanlators são bons e até onde scanlators podem ser ruins. Isso porque antes dela também aconteceu algo no mundo HQ, que a Panini, incrível, a JBC foi para os mangás, a Panini, no caso dos HQs, a Panini pediu para um leitor online também tirar os seus HQs, principalmente Marvel, DC, que estão dela, desse leitor online. E também rendeu uma puta crítica. Mas interessante que no lado HQ a treta foi: tem que tirar mesmo, a gente tem que pagar. Poucas foram assim, se a gente for pesar, poucos foram que ficaram do lado de é algo de graça, todo mundo fica bem. Já no mangá foi a maioria, bem esmagadora, posso dizer assim, gosta dos scanlators e usa a frase: scanlators são termômetros. Eu vou deixar aqui minha opinião, para começo de conversa. Eu uso scans, tá? Por exemplo, que eu acabei de falar no começo do cast. Eu leio One Piece. Pergunta se dá pra falar que o One Piece tá atualizado aqui no Brasil. Pergunta. Não tá, agora que ele vai atualizar, agora que chegou no 60 aí, 2 ou 3. Por aí. Enquanto que no Japão já tá no 700 e lá vai pedrada. Então, porra... Não, eu tô falando em volume, Sim, eu sei, mas... Não, mas você sabe que o One Piece, ele ficou, desde quando ele começou a ser lançado, ele foi colocado em bimestral, porque estavam lançando desde o último até o primeiro. Mas aí que agora parece que vai ser mensal, se não me engano. Sim, mas o que acontece? Não dá pra se manter atualizado com o que tá saindo no Japão, contando com as publicações aqui no Brasil. Não adianta, que não dá. Só dá pra se manter atualizado com o que sai no Japão lendo a partir de scans, cara. Não tem outro, não existe outra forma. Sim, até a HQ, porque a HQ sai os capítulos mensais para depois serem juntados nos encadernados de luxo. Eu acho que o conversar sobre scans e proibimento de editoras em relação à pirataria na internet é um pouco complicado de se falar, que, tipo... Por mais que a gente tenha a nossa razão e o nosso tema, porque a gente sabe, né, Nerdmaster, que você, por exemplo, apesar de você ler bastante e consumir bastante scans, isso não quer dizer que você não irá deixar de comprar um mangá quando sair, não é certo? Claro, a maior prova disso é que eu tenho todos os mangás do Shaman King, eu tenho vários do Inuyasha, eu tenho vários de Cavaleiros do Zodíaco. Cara, conforme foi lançando, eu tenho uma porrada de One Piece da Panini, inclusive, quando começou com a Panini a lançar desde o primeiro, eu fui indo comprando da Panini. Eu não vou parar de comprar o mangá
só porque existe o scan, mas acontece que eu gosto de estar atualizado com a obra. Exatamente, cara. A Panini, em 2006, se eu não me engano, não é a primeira vez que ela tenta fazer uma investida parecida. Em 2006, ela fez algo desse tipo também, sem muito resultado, porque o que acontece? Ela tirou uma porrada de site de HQs de quadrinhos do ar, mas uma porrada, cara, os grandes da época, e nem eram tantos, porque o número de scans e a quantidade de leitores online aumentaram significativamente agora, e nem tinha tantos, hein? Voltou com tudo, tipo, ela tirou, ficou 6 meses em silêncio, e depois todo mundo voltou. É a mesma coisa, cara, do que a JBC tá tentando fazer. Cara, não tem como eles controlarem a pirataria. O que eles estão achando que vai acontecer? Vamos cancelar aqui, aí todo mundo que consome aqui vai deixar de consumir isso aqui, vai comprar a nossa e nossas vendas vão aumentar. Só que eles estão contando que a maioria das pessoas que leem quadrinhos online, scans, muitas vezes são ou para se atualizar, que já são um consumidor médio, por exemplo, eu, você, a Sarah, que são pessoas que já consomem HQs e quadrinhos desde pequeno, sabe? Que se mantém fiel. Ou agora, essa galera nova que tá começando agora, que tá começando a ler quadrinhos de super-heróis por causa dos filmes da Marvel e da DC, eles não são coletores afincos. Então, cara, a chance deles começarem a comprar quadrinhos ou assinarem os combos que eles fazem, sabe, da Panini, que tem aquele combo da Marvel, que vem tantos HQ por mês, vocês sabem em casa, que são caros e ridículos, né, os mix que ela faz, que pelo amor de Deus, elas acham que fazendo isso vão aumentar o número de vendas delas e não vão, cara. A pessoa vai simplesmente parar de ler quadrinhos. É a única coisa que vai acontecer, vai permanecer só no filme. É um assunto bem complicado, e apesar de elas estarem no direito delas. Por exemplo, o motivo de eu ler scans, pra me manter atualizado, obviamente, e mais pra conhecer coisas novas. Mas direto eu vivo comprando um encadernado. Mas as mensais da Marvel e da DC pra comprar, cara, não estão dando, porque você vai comprar pensando numa só história. Aí você tem que pagar caro no mix que a DC, que a Panini fez, de um monte de história merda junto, e eles não sabem planejar direito, e eles não têm uma periodicidade de lançamento, eles estão mais de 6 meses, eu acho, atrasado com lá fora, e fica difícil consumir, né? E tem um outro problema, e esse é o problema principal. Cara, comprar a revista física exige espaço. Eu conheço pessoas com coleções de gibi tão grandes, mas tão grandes que daria pra fazer um episódio do Acumuladores Compulsivos. Caralho. Há quanto tempo eu não ouvia sobre colecionadores compulsivos, velho? Cara, eu sou um. Eu tinha, quando eu morava na casa da minha mãe, uma coleção de, pasmem, 5.480 quadrinhos da Marvel. Caraca! Só Marvel. A família toda dos X-Men, Super Aventuras Marvel. É que era tudo gibizinho, tá? Eu comprei alguma coisa depois na fase da Panini, que era os gibis tamanho formato americano, mas a minha coleção era basicamente gibizinhos da... Acho que era Abril, hein? Era Abril, Abril. Obrigado, Abril. Tava fugindo do nome. Que antigamente era Abril que fazia. Isso, era Abril. Aí o que acontece? Cara, quando eu me mudei, porque eu casei, cresci, tomei vergonha na cara, né? Casei, fui morar com minha esposa, obviamente, quem casa quer casa. Aí o que eu vou fazer com aquela montanha de revistas que tá na casa da minha mãe? Era literalmente um cômodo inteiro da casa da minha mãe de gibis. Porra, peguei e doei, cara. Eu não tinha como levar pra outra casa. Eu peguei, fui na biblioteca local. Vocês querem gibi? Quero. Quanto tem? 5 mil. Oi? 5 mil e caralhada. Querem? 5 mil, ó. Tá bom, queremos. Então toma, faz uma ala inteira e bota o meu nome. Caraca, fizeram a ala, cara. Você vai lá hoje, tá se lá? Não, lógico que não. Que merda. Mas eles receberam lá meus gibis e ficaram lá com ele. É justo, é triste, mas é justo. Sabe, eu estive pensando nesses últimos tempos uma alternativa. Eu queria falar pensando, mas eu ouvi isso de algum podcast e eu achei interessante a ideia. Que se a Panini e até mesmo a JBC se unissem, ou nem precisa se unir, vamos lá, nem precisa se unir, lançassem um streaming tipo a Netflix, só que com quadrinhos, cara, porque tem muita coisa que a gente consome na internet, descansa. A JBC, ela já tem um projeto já.
Tá, mas a Panini é sem vergonha. A Panini não. A Panini só quer tirar do fã e não quer mais nada. Ela só quer tirar e receber. Tivesse um projeto tipo uma Netflix dos quadrinhos, sabe? Por exemplo, muitas coisas que as pessoas consomem e descansam são histórias antigas que a Panini não está republicando. Como é que eu vou ler, sei lá, Guerra Chris Crew? Tá no direito da Panini, beleza, mas ela vai republicar isso? Nunca. Aí fica difícil da pessoa ler. A pessoa quer ler, mas não pode ler porque a Panini tá... Ela é tipo a criança da bola, sabe? A criança que não gosta de futebol, mas tem a bola. É tipo o Kiko. Isso, é tipo o Kiko. A Panini é o Kiko. Ela tem a bola, tem uns brinquedos, mas eu não vou deixar ninguém brincar, só se eu ganhar alguma coisa e troca e tal, não vou facilitar pra ninguém. Aí fica difícil, senhorita Panini. É difícil ficar do teu lado desse jeito. Mas a Panini sempre tem essa reclamação geral da galera. A treta o pessoal fala que tem porque tava rolando uma treta que parece que tava vendo rolagem, tipo, tava rolando dinheiro. Aí no é meio sacanagem. Aí não pode. Não, aí que tá. Eu sou do lado que escalator servem sim como termômetro. Eu lembro na época que foi pro pessoal da Panini pegar One Punch Man, a Betty Kodama, que é a editora-chefe da Panini, ela tava usando. Ela disse que tava vendo escalators, alguma coisa. O pessoal usa ela, o Cassius Medawar, que é o editor-chefe da JBC, usou muito escalators para poder ter uma base do que o público quer atualmente. Querendo ou não, é uma pirataria, o pessoal no Japão não gosta, mas é o que dá vertente não só no Brasil, mas em outros lugares também. E sem isso, o pessoal não tem como ter base. É um assunto realmente muito delicado e que divide muito opiniões. Tá naquela situação de que atire a primeira pedra quem nunca leu um scan. Exatamente, cara. Quem nunca leu um scan, velho? Quem nunca leu? Cara, a própria Panini, cara, elas têm que tirar a base do que elas vão lançar, do como é que elas vão montar o mix, ela tem que pegar o que a galera tá gostando. Não tem como você comprar um quadrinho que você não sabe nada, cara. Pô, é mais, não, Nossa, caraca, gaguejei tudo agora, você viu? Cara, quase não saiu. Faz um rap aí com esse A dele aí. Dá pra jogar até a trilha sonora do Fantástico. Você gosta de histórias bizarras com homens corpulentos e de força extrema? Venha ouvir o Jojo Cast, seu podcast sobre Jojo Bizarre Adventure. Terceiro, indicações. Eu falo pra vocês, eu sou um cara mainstream, eu não tenho indicações do tipo, quadrinhos que ninguém nunca conhece. Eu vou indicar um quadrinho que não é mainstream, mas ao mesmo tempo, porque é um quadrinho até já com bastante renome, que é Maus. Eu adoro Maus, cara. Eu tava lendo... Maus é muito bom. Pra quem não conhece Maus, é uma história feita pelo sueco Art Spiegelman. Também, como é que eu ia lembrar esse nome? Puta que pariu. Que narra a aventura de uma família de judeus que atualmente mora nos Estados Unidos, né? O cara é um escritor, quer contar a história de como é que foi a história da família judia dele durante a Alemanha nazista. Só que o jeito de contar é que é sensacional. Por quê? Os judeus são ratos antropomórficos. Os nazistas são gatos, também antropomorfizados. Os americanos são cachorros. E outras nacionalidades são representadas como porcos ou pássaros, cara. Ou seja, cada, entre aspas, etnia é representada por uma raça de animal. E o Brasil é um pombo. Isso. Continuemos. O Brasil é um pombo, você só faz cagada, né? O traço é de uma singeleza, de uma coisa tão cuticute. Dá pra dizer que o traço do Maus é cuticute, mas a história é densa, a história é maravilhosamente bem contada, cara. Eu recomendo. Maus é um excelente quadrinho, principalmente porque é uma edição única, é tipo um livrão, tá? Você compra uma edição só e é só aquela história. Então você não vai ter que ficar esperando 50 anos para ver as histórias acontecerem em Maus, não, tá?
É mouse ou é mouse? Mouse. É que mouse é rato em alemão. M-A-U-S. Mouse. Eu tava caçando se tinha português aqui. Tem, Mouse. tem, A sim, história de um sobrevivente. Tem em português, Sara. Não, aí que tá. É pra download, etc e tal, ou só pra comprar? Não, tem pra comprar, tem pra Tem scan, tem tudo, cara. tem pra todos os gostos. Tá, eu vou fazer uma reunião de tudo pra colocar nos links. Só voltando agora, só pra tu ter uma ideia, eu vou fazer um jabá de uma loja, mas é só porque foi o primeiro link que me apareceu aqui na busca. Na Saraiva a história completa tá por R$36. Não, mentira. Barato, Caraca. cara. Pra esse tipo de arte, cara, tá muito barato. Pô, pra esse livro tá muito barato mesmo. Caraca, eu vou comprar agora. Então, a minha indicação, cara, eu vou pela mainstream também, mas não tão mainstream como vocês estão achando. Vou para o lado de HQs, quadrinhos, super-heróis. Eu vou falar do meu quadrinho favorito, cara. Meu quadrinho que eu descobri... sabe quando você tá cansado, tipo, ai, mais uma história da Marvel, ai, mais uma história da DC, ai, cansei do Super-Homem, ai, blá blá blá. Eu comecei a ler esse quadrinho por acaso e me apaixonei de uma maneira incrível e comecei a ler mais quadrinhos dessa editora, que é a Image Comics, não o nome do quadrinho, tá? O nome da editora é Image Comics, que tem histórias incríveis, que eu vou trazer muitas, se Deus quiser, aqui no Mangaquê, para vocês conhecerem. Mas eu tô falando do poderoso e incrível O Invencível. Invincible. Agora, vamos só uma coisinha só para fazer um momento curiosidade sacana. Você sabe que um dos fundadores da Image Comics foi o filho da puta do Rob Liefeld, né? Agora, você sabe que o Rob Liefeld foi expulso da Image Comics também. Porque ele desenha tão mal que os outros, não, sai daqui, filha da puta, não me aparece mais aqui não. Agora, Invincible, o Invencível, cara, é sensacional, porque a premissa é básica, mas é maravilhosa. O que aconteceria se o Super-Homem cagasse pro mundo? Não tô mais afim de salvar ninguém, não. Foda-se o mundo. Essa aí é a premissa do Invencível. Pera aí, calma. Você tá falando do Invencível? A gente tá falando do Invencível? O super-herói Mark, o adolescente e tal? Sim. O pai dele tá assim, foda-se o mundo, né? O Invencível, ele conta a história de Mark, né? Um garoto de 15 anos de idade que tem um pai super-herói que é praticamente o super-homem desse mundo. Ele, aos 15 anos, finalmente ele ganha os poderes dele e narra a história dele vivendo as aventuras na melhor pegada Homem-Aranha início de carreira. Porém, entretanto, todavia, o que surpreende no Invencível, além dos personagens serem bem trabalhados pra caramba, a história e a narrativa deles é surpresa nível Game of Thrones. Eu não sei até onde você leu, porque Invencível é um dos meus mangás que eu acompanho toda vez que sai. Não é um mangá, é um HQ. Não, isso é um HQ que eu acompanho toda vez que sai, eu corro pra poder ler. Então, o Invencível, cara, só pra você ter uma ideia, ele brinca com todos os clichês de super-herói, ele tem referência de Marvel e DC, inclusive tem uma história que ele faz crossover com o Homem-Aranha e dá uma pontinha no Batman. É muito boa essa história. E o nível de surpresa dos acontecimentos, da história, é só lendo, cara. É Game of Thrones, é de explodir miolas, é de explodir cabeças. É Game of Thrones, mas não é Game of Thrones, mas não com tanta morte, sangue e violência quanto no Game of Thrones. Apesar de ter muita morte, sangue e violência também, né, cara? Sim, mas não no estilo Game of Thrones. É isso. É uma curiosidade, o criador de Invencível é o mesmo criador do The Walking Dead. Então você sabe como eles... Quem leu o quadrinho do The Walking Dead sabe como o Robert Kirkman trabalha a personagem. É da mesma pegada, é muito bom, cara. É muito bom mesmo. Robert Kirkman é um excelente roteirista, cara. Puta que pariu. Só uma piada poder interessar vocês, se isso, a minha empolgação ainda não impressionou vocês pra tentarem ir lá dar uma conferida. Tem uma piada que é simplesmente eles vão sair do colégio, né? Como todo adolescente, ele e uma menina, que também é outra super-heroína, e vão encarar um professor que é o vilão da história. Assim que eles chegam com o professor, aí é a parada que eu falei de brincar com os clichês. O professor vira e fala o nome deles. Ah, Mark, ah, menina, então vocês descobriram o meu plano, não é? Aí eles, ué, mas como é que você sabe que é a gente? Aí ele, gente, pelo amor de Deus, o Mark tá só de óculos. E a outra nem de máscara tá. É muito bom ele falando, cara. Não é que nem o He-Man, sabe? Ah, não, pelo amor de Deus. O He-Man, ele puta que foi, troca de roupa, passa uma parada pra ficar bronzeado, é isso aí mesmo. E é isso aí, cara. Minha indicação é um mangá que saiu esse ano, foi lançado esse ano na Weekly Shonen Jump, se chama Dr. Stone. A premissa dele é, do nada, o mundo é petrificado.
aconteceu alguma coisa, o mundo aconteceu alguma coisa, o mundo inteiro foi petrificado. Se passa mais de, acho que 3.000 anos, alguma coisa, um dos protagonistas acorda dessa petrificação e vê o mundo totalmente petrificado. Tem animais, só que com certeza esses animais não são mais gerações à frente, então nunca viram humanos direito. E logo depois ele acha o amigo dele, que é o Senko, um cara que ele é um cientista. Tudo bem, escolas, ensinos médios japoneses da vida, mas ele é um gênio. E ele já tinha acordado há muito tempo. E o cara é tão gênio, mas tão gênio que quando todo mundo foi petrificado, ele se manteve acordado durante todo o tempo de petrificação, contando os segundos para poder contabilizar quantos anos ele ficou daquele jeito. E com isso ele conseguiu o nome de o ano de 3.000 e tantos anos que eles ficaram petrificados. Dr. Stone. Olha, curti traço, gostei, já me ganhou aí. Esse cara que faz o traço dele é o Boichi. Ele faz, eu já vi uns 2 mangás dele, se não me engano, Origin é dele. O cara desenha pra caralho. E bem, não sei porque ele me lembrou bastante o Hunter x Hunter, o estilo do traço. Verdade, um pouco, lembra um pouco. Aí, e a treta eles têm que sobreviver nesse mundo, literalmente uma era das cavernas. E o Senko, ele é um cientista, ele entende muito, ele quer trazer de volta a evolução que o mundo perdeu. Porque passaram-se 3.000 anos. Inclusive agora, o mangá tá num ponto que eles acharam uma tribo de pessoas, de uma civilização, que já tá gerações à frente ali. Que é pessoal que nasceu de quem já tinha acordado antes. E agora o Senko, ele tá tentando dominar essa tribo pelos seus conhecimentos que ele tem. Tanto que tem uma cena, ele com o carinha inteligente dessa tribo em si, que o carinha, ele, descobriu como utilizar alguns pós, alguns cloretos, etc. Alguns ingredientes ali para poder fazer alguns efeitos. Ou bruxaria, como alguns ali diriam. Alquimia, bruxaria não. Se o cara tá usando elementos químicos, ele tá fazendo alquimia. Sim. Mas só que o Senko, ele consegue falar, isso aqui é cloreto de sódio, isso aqui é álcool, isso aqui lá. E ele chega nesse cara e ele conta de onde ele veio, da era que ele veio. Ele conta toda a evolução que o mundo tinha antes da petrificação. O carinha fica emocionado com aquilo. Então o Senko, que é o protagonista, ele quer que o mundo evolua de novo pro que era antes. Tanto que tem uma treta com o cara que de início tinha ajudado eles, mas depois vira um inimigo, que é um dos boss deles aí agora. Que pra matar esse cara, o Senko faz de tudo pra poder inventar de novo a pólvora. Inventar a pólvora e inventar uma arma pra poder usar a pólvora. Ele literalmente descobriu a pólvora. Não, mas os caras, eles têm que recuperar tudo. Tudo. É uma boa sacada essa. Descobriu a pólvora, hein, Pará? Muito bem, hein, cara? E eu indico muito. Pra mim, é um dos melhores mangás de estreia de 2017. É um dos melhores. Dos mangás que saiu agora, pra mim, fecha. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse primeiro podcast do Mangaquê. Me perdoem alguns erros, que é a primeira vez que eu sou colocada de host. Então, eu me mantive mais quieta que o normal, porque o Koala, você sabe que eu falo pra caramba. E como eu sou a host, eu tenho que me acalmar um pouco, porque não é só eu que falo, não sou só convidada ou parte da equipe no momento. Então eu tenho que mediar. E espero que tenham gostado. Até a próxima. E traremos novas pautas, novas indicações. Que esse último quadro de indicações vai ser um tópico fixo. Olha aí. E até mais. Até mais. Tchau, gente. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, gente. Um abraço. Falou. A edição desse podcast é feita por bancodecerebros.com.br.